28 do livro de Atos dos Apóstolos nos ajudam a nos aproximarmos bastante aqui da epístola de Paulo a Romanos. Lá no capítulo 27 de Atos, fica bem clara a decisão oficial, não era a vontade de Paulo naquele momento, mas a decisão oficial de enviar Paulo à capital do império, que era Roma, Império Romano, né? Ele então foi enviado em direção à Itália, até Roma. Lá já havia uma igreja que era uma igreja viva, uma igreja já atuante, que não foi plantada por Paulo e, ao que tudo indica, tampouco foi plantada por Pedro. E por que que nós dizemos isso? Não há um documento que diga, e seria normal que Paulo mencionasse Pedro se ele fosse o plantador da igreja de Roma. Seria natural, pela praxe daquele tempo, que ele mencionasse Pedro nessa sua carta, o que ele não faz. Durante a viagem de navio indo até Roma, eles enfrentaram ventos, um inverno rigoroso, uma dificuldade grande para navegar. A navegação foi bem complicada, a turma de marinha aí, naquele tempo era diferente de hoje, né? Alguns lugares do mundo você simplesmente não podia navegar no inverno. Por isso que no final da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele pede a capa antes do inverno, porque a navegação seria complicada e ele não receberia aquela capa e ele estava com frio. E ele sentiria mais frio ainda no inverno. Então, a navegação naquele tempo era um pouco diferente da de hoje. Até que, com uma tempestade severa, eles naufragaram. Estou resumindo muito aqui o que está lá em Atos 27, e depois no capítulo 28, eles estando em terra, já no sul da Itália, né, eles chegaram ali pelo sul da Itália, após terem ficado mais ou menos uns 3 meses na ilha de Malta, quando eles naufragaram, que é aquela ilha famosa em que ele é picado por uma serpente, enfim, ele é até confundido com alguma deidade mitológica. Enfim, vocês conhecem, creio eu, essa história. Mas agora eles pretendiam chegar a Roma por via terrestre, indo do sul da Itália, subindo em direção a Roma. E para Paulo esse foi um momento grandioso, embora tenha acontecido mais tarde do que ele planejava. Ou seja, chegar a Roma foi algo grandioso para ele. Ele tinha planejado chegar e encontrar a igreja, se alegrar com os irmãos. Ele fala isso aqui na carta. Inclusive, aqui no primeiro capítulo, eu já li para vocês que ele começa a falar do desejo que ele tinha de se alegrar com os irmãos, indo vê-los pessoalmente. Lá em Romanos, né, 15:32, a gente vai ver isso lá no sermão, bem lá para frente. Ele diz assim: pela vontade de Deus, né, esse era o desejo dele, que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Ou seja, ele tinha grande expectativa de estar com os irmãos da igreja de Roma. Ele agora não chegava como tinha imaginado. Ele escreve a carta aos Romanos pretendendo ir até lá, mas quando ele consegue chegar, e é o que está no capítulo 28 de Atos, que acontece uns 4 ou 5 anos, talvez, depois de ele ter escrito a epístola à igreja de Roma, ele chega de camburão, porque ele chegou sendo levado como prisioneiro. Ele não chegou como pastor, como o apóstolo Paulo, chegando para pregar o evangelho alegremente, como ele já tinha feito em tantos lugares. Mas ele chega sob algemas, ele chega naufragado com as marcas de uma viagem complicada, e agora ele vai até Roma como prisioneiro. Chega num transporte de prisioneiros e não sendo ovacionado como o grande pastor, o grande apóstolo Paulo. Mas Deus nos suscita alegrias no meio de dificuldades. E ainda à distância, ele se encontra com um grupo de pessoas, isso tudo está lá no capítulo 28 de Atos, você pode ler depois com calma. Um grupo de pessoas chega para se encontrar com ele no meio do caminho.
cerca de 65 quilômetros ainda, longe de Roma. Essas pessoas andaram tudo isso e Paulo não esperava, ele está chegando como prisioneiro, ele não esperava ser recebido no meio do caminho. E Lucas registra isso dizendo: ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Você imagina como é que Paulo estava se sentindo? Depois de ter sido obrigado a ir a Roma, não como ele queria, mas como prisioneiro. Uma tempestade pega no meio do caminho, ele naufraga, uma serpente o pega, ele fica 3 meses preso numa ilha que não queria, não era parte do roteiro dele, ele não comprou esse roteiro de viagem. Ele queria chegar até a igreja para se alegrar com os irmãos, mas chega como prisioneiro. Mas agora ele vê um grupo de irmãos chegando, andaram 65 quilômetros, e ele agora se sente animado. A razão desse comportamento é que Paulo tinha ouvido algumas conversas de que lá em Roma algumas pessoas estavam difamando o apóstolo Paulo. E com aquele encontro, ele tem certeza de uma coisa: há gente fiel naquela igreja. E ele tem certeza de outra coisa: aquela carta que eu mandei tem uns 4 ou 5 anos deu resultado. Porque os irmãos entenderam qual era o meu ministério, entenderam qual era a motivação da minha aproximação deles. Paulo escreveu a sua carta à igreja de Roma quando estava em Corinto. Lembra? A cidade de Corinto, para a qual ele escreveu cerca de 4 cartas, das quais 2 nós temos preservadas até hoje. Como é que a gente sabe disso? No capítulo 16, versículo 1, ele diz que estava enviando essa carta de Cencreia. Cencreia era um porto que ficava a norte, um pouquinho a norte de Corinto. E ele faz isso em torno do ano 55 a 57, mais ou menos, alguns poucos anos antes de fazer a viagem até a capital. Paulo, nessa ocasião, estava hospedado na casa de Gaio. Tudo isso, quando você ler o capítulo 15 e o capítulo 16 de Romanos, você vai descobrir isso tudo que eu estou falando agora. Ele estava hospedado na casa de Gaio, em Corinto, quando ditou a carta, que foi redigida por um outro irmão. Ele ditou e um amanuense escreveu para ele. Esse irmão se chamava Tércio. Isso tudo está escrito lá. Um pouco antes de ele ir a Jerusalém, a serviço da igreja, porque ele manda essa carta para Roma e precisa ir até Jerusalém se encontrar com os irmãos. Já com a carta pronta, ele a enviou em mãos através de Febe, uma irmã que servia a igreja lá em Corinto. E uma vez em Roma, já que ele chega como prisioneiro, ele é posto numa prisão domiciliar, ele precisa alugar uma casa e ele fica preso dentro dessa casa, na companhia de guardas pretorianos. Dessa casa, ele escreve as epístolas da prisão, que nós já pregamos aqui, uma série das epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois, se você olhar lá no YouTube, você vai ver a série lá. E ele fica ali até a sua soltura, cerca de 62 depois de Cristo. Ele nasceu mais ou menos no ano 5 depois de Cristo. Nos 2 anos seguintes, ele é posto em liberdade e ele se move em missões pela Europa. Até que em 65 ele é posto novamente na prisão Mamertina, em Roma, que era uma prisão no esgoto. Ele fica no esgoto, preso, de onde ele escreve a sua última carta, a segunda epístola a Timóteo, onde ele provavelmente fica até cerca de 68 depois de Cristo, quando é, pela tradição, essa informação não está na Bíblia, temos extra-bíblica, quando ele é decapitado por ordem de Nero. Essa é a trajetória de Paulo. E é importante nós sabermos, para que nós também entendamos por que essa carta tem tanta importância. Ele pertencia à tribo de Benjamim, e o seu nome de origem judaica era Saulo. Nós sabemos disso. O que quer dizer? Um pedido de Deus. É o mesmo nome daquele rei, Saul. Aliás, ele era da mesma tribo daquele rei.
Isso é bastante importante, porque se sabia a linhagem dele e se sabia também o zelo pelo qual ele tinha sido instruído na lei de Moisés, a partir dos sacerdotes e dos fariseus que vieram como seus instrutores. Mas ele era cidadão romano de nascimento. Ele tinha nascido na cidade de Tarso. E por isso ele tinha a cidadania romana e ele usa então, a partir de um certo tempo, o seu nome romano, seu nome latino, que era transliterado para o grego Paulus, né? Ou Paulo, Paulus, Paulo, que quer dizer pequeno. Então, aquele que era o pedido de Deus, agora torna-se pequeno. Os comentaristas têm dúvidas sobre isso. Alguns falam da sua humilhação perante o Senhor, como ele se torna sabedor de quem ele é diante do Senhor Todo-Poderoso. Outros comentaristas preferem entender que, usando o seu nome romano, latino, ele teria mais mobilidade dentro do império do que se mantivesse o seu nome hebraico. Talvez as duas coisas. A igreja em Roma era uma igreja de gentios. Para quem ele escreve? Uma igreja de gentios e judeus. Mas, no ano 49 da era cristã, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. E os judeus da igreja de Roma foram expulsos de Roma. Então a igreja de Roma ficou uma igreja somente de gentios. E ficou até o ano 54 sem a presença de nenhum apóstolo ou de nenhum enviado dos apóstolos. Vamos nos lembrar que a primeira leva de pastores era toda de judeus convertidos. Nenhum pastor, nenhum apóstolo deu assistência porque não podia ir até Roma naquele tempo. Entre os expulsos estavam Priscila e Áquila, que lá em Atos 18:2 é mencionado que eles tinham sido expulsos de Roma. Mas aqui eles já estavam de volta quando Paulo vai até lá. Com tudo isso, a igreja era dividida. Ficou um tempo sem ser instruída pelos apóstolos, mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos 5 a 6. Razão pela qual Paulo precisa escrever de forma tão detalhada a respeito da doutrina, a fim de recuperar esse tempo todo sem assistência pastoral. E ele faz isso explicitamente falando do Evangelho, dos escritos proféticos, tornando a pregação uma conexão da aliança do Senhor desde o início com o seu povo até aquele momento e também com um olhar escatológico. Quando nós olhamos, e aqui eu encerro essa longa introdução, né, que é para situar a gente, quando nós olhamos para o primeiro capítulo, versículos de 1 a 5, e comparamos com o capítulo 16, versículos 25 e 27, nós vamos ver que Paulo diz que quer alguma coisa e no final ele diz: eu alcancei isso que eu queria. Ele abre e fecha sua carta falando do Evangelho, versículo 1 e versículo 25, lá no final. Ele abre e fecha falando das Escrituras e dos escritos proféticos, versículo 2 no começo e versículo 26 no final. E ele fala algo que ele vai repetir ao longo de toda a carta, que é a obediência por fé, versículo 1 do começo e versículo 26 do final. E nós então vamos descobrir que a obediência pela fé está no centro dos esforços de Paulo para ensinar a igreja de Roma. Mais ou menos no meio dessa epístola, ele vai falar o seguinte, capítulo 10, versículos 16 e 17. É uma grande súmula de tudo o que ele vai falar. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Esse é o pano de fundo de onde surge a carta de Paulo aos Romanos.
Essa é a tese central dele. É preciso obedecer, mas obedecer por causa da fé. Não é obedecer por obedecer, é obedecer por causa da fé. Esse primeiro trechinho, que vai até o versículo 7, ele vai falar do evangelho de Deus manifestado em Cristo. A saudação inicial de Paulo nos mostra que ele se coloca como servo de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, ele não deixa de se colocar como um apóstolo que foi enviado por esse mesmo Cristo Jesus. Ao dizer que ele é servo, ele já começa a dizer para a igreja, e ele fala para a igreja: eu nunca estive com vocês, eu estou doido para conhecer vocês, eu quero ir até aí, eu quero me alegrar com vocês, eu quero trocar figurinha com vocês, porque eu quero ser abençoado por vocês enquanto abençoo vocês. Ele deixa isso muito claro desde o primeiro capítulo. E quando ele diz, eu sou servo, ele está dizendo, eu sou igual a vocês, vocês não são servos de Deus? Eu também sou servo de Deus. Então nós estamos aqui falando de igual para igual. Isso é recuperado depois no tempo da Reforma, em que o clero tinha deformado isso com o tempo, no sentido de que aquele que faz parte do clero, aquele que está na liderança da igreja, vale mais do que os outros, tem a sua oração mais forte, pode fazer mais coisa, o que ele fizer tem mais poder, ele está mais perto de Deus. Tudo isso era verdade. Algo que Paulo já tinha deixado como informação contrária. Somos iguais perante Deus porque somos todos servos do mesmo Deus. A reforma vem recuperar isso. E se você entrar numa igreja, inclusive protestante, em que isso não funciona, foge. Porque, como é que é? É laço, né? Foge que é laço. Não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que ele foi chamado por Deus e que ele tem autoridade dada por Deus. Ele é apóstolo do Senhor, ele é enviado do Senhor, que era a ideia do apostolado. Então ele diz também, enquanto envia essa carta, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, ou seja, ele diz quem ele é e ele diz para quem ele escreve. Eu, sou servo, igualzinho vocês, mas vejam bem, eu também tenho uma autoridade dada por Deus, que não me coloca de modo especial, mas quando ele chega no versículo 7, ele diz, ora, eu estou escrevendo para vocês, aqueles que foram chamados para ser santos e que estão na igreja de Roma. Ele identifica todo mundo nesses primeiros 7 versículos. Como servo, ele se coloca abaixo dos romanos e diz, eu estou aqui para servir a vocês. Como apóstolo do Senhor, ele tinha autoridade dada por Deus para levar a mensagem, versículo 5, da graça e apostolado por amor do seu nome, nome de Deus, para a obediência da fé. E, de novo, a ideia da obediência da fé. Ele vai martelar isso ao longo de toda a epístola, seja literalmente ou indiretamente, mas ele vai falar sobre isso, e isso tem que ser fixado no nosso coração enquanto a gente reflete sobre esse texto. E ele fala que foi levado aos gentios, incluindo os gentios que estavam em Roma. Vamos nos lembrar que era uma igreja que estava recebendo de volta os judeus que tinham sido expulsos. Quando Cláudio morre, no ano 54, quem veio depois dele não renovou a lei da expulsão dos judeus, os judeus aproveitaram e voltaram. Tá? Esqueceram de renovar a lei e eles voltaram. Romanos começa a se descortinar como uma obra grandiosa a respeito da exposição e defesa do Evangelho da Graça, desde o século I, no final do século I, depois entramos pelo tempo da patrística, há um sem número de testemunhas de grandes homens do passado falando, depondo favoravelmente a respeito da Epístola aos Romanos, de como ela é uma síntese do Evangelho de Cristo, de como ela é uma arrumação sistematizada do pensamento a respeito do Senhor e da sua lei. E assim até hoje. Os reformadores se debruçaram sobre essa epístola. Paulo precisava, logo de saída, no começo daquela carta, que os irmãos de Roma soubessem
Por que é que ele estava escrevendo? E não está escrito no texto bíblico, mas podemos imaginar. Todo mundo conhecia, todo mundo entre os gentios ouvia falar do grande apóstolo Paulo, que pregava aos gentios. Por que ele nunca veio aqui na nossa igreja? Ele está pregando para todo mundo. Ele já correu quase o entorno do Mediterrâneo todo. Por que ele nunca veio até a capital do império? É possível que isso fosse algo pertinente na cabeça dos irmãos de Roma. Mas agora, nessa introdução, ele faz clara menção aos profetas, no versículo 2, ele precisa resgatar a ideia de que a fé cristã, ela nasce não ali, mas ela nasce na aliança pretérita. Ela não começa do nada, ela tem uma base, ela tem uma raiz, e ele começa a resgatar isso. E com isso, falando dos profetas, ele vai assegurar a firmeza da sua pregação em relação à restauração de Israel, que é algo que ele também vai tratar. E esse trecho inicial, versículo 3 e 4, é um trechinho cristológico inicial, que depois você pode ler e reler, porque eu fiz isso nesses dias, 200 vezes esses dois versículos, que você não vai parar de ganhar reflexões na sua cabeça. Ele fala pelo menos 4 coisas ali. Jesus é o Evangelho, é uma afirmação nesse pedacinho cristológico. Está lá no versículo 3. Ou seja, as boas novas anunciadas em Isaías, do capítulo 40 até o final do livro de Isaías, estão aqui. Jesus é o Evangelho. Ele concentra as boas novas. Jesus é o Messias da descendência de Davi, ele também fala isso no versículo 3. E por que, gente? Porque somente o Messias davídico, aquele da linhagem de Davi, restauraria Israel numa era vindoura. E ele começa a falar isso agora. Isso ele ainda não está ampliando o tema, é como se ele fizesse sabe, um pequeno sumário do que ele vai tratar adiante. Isaías 11, versículo 1, versículo 10 e tantos outros textos falam que aquele que viria para resgatar Israel no futuro teria que vir da linhagem de Davi. E Paulo diz: é ele, é esse que eu vou pregar para vocês. Ele também diz que Jesus é o Filho de Deus, o Israel restaurado, o nosso Senhor, numa alusão, por exemplo, ao texto de Oséias. E, finalmente, ele aqui, nesses 2 versículos tão pequenos, ele também nos assevera que Jesus é o ressurreto dentre os mortos. E ele usa para isso o texto de Isaías 26, que compara a restauração de Israel à ressurreição dentre os mortos. E ele faz essas conexões a fim de dizer para os irmãos de Roma: vamos começar a falar desde o começo quem é Jesus. Do versículo 8 até o versículo 15, ele introduz um assunto que vai ser de suma importância e seria já naquele momento, porque ele estava falando para gentios, basicamente. Porque os gentios também estavam sendo chamados para a obediência pela fé. Não eram só os judeus, mas as portas tinham se aberto e agora ele está dizendo: vocês que estão fora de Israel também foram chamados para obedecer pela fé. Esse é o segundo trecho da introdução. E ali ele menciona que a igreja de Roma é reconhecida em toda parte por causa da firmeza da sua fé. Vejam bem, uma igreja que ficou sem pastor, uma igreja que ficou sem a presença dos apóstolos, mas ela tinha firmeza suficiente para que 5 anos, estou arredondando esse tempo, não é exato, 5 anos depois, alguém ainda poderia dizer assim: essa igreja continua sendo firme na fé, porque os seus alicerces foram bem firmados. E ele dá graça pelos irmãos, ele começa agradecendo a Deus. Ele fala da sua insistência em se manter o tempo todo em oração para que Deus sustentasse aquela igreja. E ele fala de novo, eu não sei quantas vezes eu quis ir até aí, me encontrar com vocês, mas até hoje eu fui impedido, não consegui ir até aí. Mas eu ainda planejo fazer isso. Paulo estava convencido do seu chamado a pregar o evangelho a todos os gentios. Isso seria alcançado pelo despertar da obediência pela fé.
que é o tema central, como eu falei. Essa conversão escatológica dos gentios no mundo inteiro, que é uma expressão que ele usa no versículo 8, se daria em Roma, é a capital do império, se daria a leste de Roma, que era um mundo desconhecido para os romanos, né? Passando de Roma nada prestava, né? Roma era o epicentro. Mas também a oeste da cidade de Roma, até o fim do mundo. Sabe qual era o fim do mundo? Espanha e Portugal. Era o fim do mundo, porque Roma olhava para cá, não conhecia o que ia para leste. Para cá, eles sabiam que terminava. Terminava a terra, depois vem água e não deve ter mais nada depois, né? Então, o mundo conhecido para os romanos terminava na Península Ibérica. E Paulo queria pregar a todos os gentios em todos os lugares. E aqui, nesse trecho de 8 a 15, se nós compararmos com o trecho de 1 a 7, nós vamos estar cada vez mais convencidos de que existe apenas um povo de Deus. E Paulo começa a falar essa verdade nesse segundo trecho da introdução. E esse único povo de Deus é a totalidade dos seus filhos, daqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, independentemente de sua origem étnica, o que ele vai trabalhar firmemente ao longo da sua epístola. E aquele princípio da obediência pela fé significa que a justificação e a santificação precisam sempre andar juntas. Não há como estabelecer justificação sem santificação e nem vice-versa. O Evangelho tem um caráter teológico, mas é interessante que Paulo faz uma breve introdução do seu caráter também sociológico, não como a gente vê hoje em dia, mas nos fazendo perceber que a fé em Jesus Cristo também trata das necessidades naturais dos filhos de Deus. Isso nós vamos ver, por exemplo, hoje, nas atribuições naturais de uma junta diaconal. Nós precisamos saber que os nossos irmãos têm necessidades naturais, eles precisam de algumas coisas. E a igreja, os filhos de Deus, precisam estar atentos a suprir essas necessidades. E aí chegamos aos dois últimos versículos, que nós lemos, o 16 e o 17. Lá no versículo 15, Paulo tinha feito uma transição, quando ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele faz uma transição para entrar e ele começa dizendo: pois não me envergonho do evangelho. E aqui ele vai concluir a primeira parte do seu pensamento, porque ele começa a explicar a natureza do evangelho. Ele antes coloca o princípio cristológico, ele vai destacar a unidade do povo de Deus ao longo de toda a história da redenção, e agora ele vai nos explicar a natureza do evangelho que conduz à inserção nesse povo único que acontece do começo até o final da história da redenção. E ele faz aqui um micro esboço do tema central da carta aos Romanos, que é o evangelho de Jesus Cristo, exatamente aquele que tem que ser obedecido pela fé. E ele vai usar para isso Abacuque 2:4, a parte final do texto de Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela fé. Ali nas conclusões eu vou voltar a falar disso. E Paulo assinala uma série de pensamentos que são conectados, como Paulo gostava de fazer. Quem precisa fazer exegese do texto de Paulo sabe que às vezes tem um capítulo inteiro que é uma conexão atrás da outra. E a gente não tem como desmembrar isso direito. Mas aqui, ele diz que quer pregar em Roma, como ele começa a falar no versículo 15. Por que ele quer pregar em Roma? Ele vai falar no 16. Porque ele não se envergonha do evangelho. Ele faz aqui um efeito dominó. Ele quer pregar em Roma porque ele não se envergonha do evangelho.
E ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação porque transmite a justiça de Deus a todo aquele que crê. Paulo faz uma série de conexões que não podem ser desmembradas, a não ser que seja por razões didáticas, para a gente aprender, mas não tem como nós dissociarmos uma afirmação da outra que ele acaba de fazer aqui. E quando nós lemos os argumentos centrais aqui, dos versículos 16 e 17, que é essa súmula teológica desse início, no qual ele se apresenta à igreja de Roma, nós podemos ver claramente que ele traz à mente dos leitores as antigas percepções da aliança de Deus com o seu povo e os processos de libertação que tinham sido prometidos ao povo de Deus. Vejamos, a salvação pela fé está presente ao longo de toda a história da aliança, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento tratava da revelação por meio de Moisés, Moisés tinha trazido a revelação. O Novo Testamento trata da revelação plena em Cristo Jesus, e em ambos os casos, o meio para isso vai ser a fé. Ele começa a fazer uma conexão que não é apenas de ordem teológica, nós precisamos entender os processos de pensamento de Paulo na Epístola aos Romanos. Segunda coisa que ele diz é que o Evangelho jamais pode gerar vergonha. Isso está implícito aqui nesses versículos. Isso por si só seria um paradoxo, seria um escândalo, porque a cruz já foi uma vergonha em si mesmo, já foi um escândalo em si mesmo. E uma vez tendo sido vencido o escândalo e a vergonha, eu não posso ter vergonha de pregar o Evangelho. Mas por detrás da fraqueza e da loucura da cruz, estão ali abscônditos a justiça e o poder de Deus. Na cruz, toda maldição é anulada. Isso porque o pecado e a maldição da lei foram derramados sobre Jesus lá na cruz, que por sua morte vicária, sua morte substitutiva, e o completar da sua obra na ressurreição, que veio logo em seguida à morte, conferem a bênção e a restauração a todo aquele que crê. Isso está aqui nesses dois versículos. E também está aqui que o justo viverá pela fé, uma expressão que nos conduz ao fato de que a justificação diante de Deus se baseia somente e exclusivamente em Jesus Cristo. E a resultante imediata disso será uma vida plena em Deus e com Deus. E depois desses pequenos trechos, versículos 3 e 4, e versículos 16 e 17, Paulo se vê liberado para começar a escrever de fato aquilo que ele quer escrever. Próximos capítulos, nós veremos mais coisas que Paulo vai escrever para a igreja de Roma. Mas agora eu gostaria de deixar algumas conclusões e aplicações com vocês. E eu gostaria de dizer que Paulo não fala de determinado tipo de evangelho, e que Paulo sim fala de determinado tipo de evangelho. Por uma proposição negativa, pelo que ele fala. Nós entendemos que Paulo não falava de outro evangelho que se pregasse em qualquer ocasião para perverter o evangelho de Cristo. E nós podemos tirar isso lá de Gálatas 1, 6 e 7. Paulo certamente não anunciava o falso evangelho da prosperidade. Ele não vai anunciar um evangelho, que é tão comum em nossos dias, aliás, que tira a cruz da pregação e promete conforto, sucesso e bem-estar, deixando as bem-aventuranças de Cristo e da eternidade de lado. Esse pensamento vai se tornar muito popular, porém não é nada verdadeiro.
é uma falácia teológica. Paulo tampouco vai pregar um falso evangelho restringido a sinais. Vejam bem, sinais podem vir da parte de Deus, mas o evangelho de Cristo não se restringe a sinais. Deus pode estabelecer e faz isso comumente, prosperidade sobre seus filhos, mas o evangelho de Cristo não se restringe à prosperidade. Esse falso evangelho restrito a sinais, com exorcismos, milagres, gente dando testemunho o tempo todo. Ontem de noite eu fui dormir, era um mendigo embaixo da ponte. Hoje acordei e fui ali na campanha do não sei o quê, tenho 3 iates e 2 aviõezinhos. É o falso evangelho da prosperidade e o outro que vai dizer, ontem eu tinha 35 caroços nas minhas costas. Hoje, como eu participei de não sei o que aqui, não tenho mais nenhum caroço. Vocês já viram isso? Eu não estou inventando nada. Todo mundo aqui que tem uma TV em casa já viu isso. Paulo não está falando disso. Nem de um, nem de outro. Esses evangelhos que se restringem a sinais e prometem fazer grandes movimentos para alívio das dores do corpo, da mente, seja lá do que for, se pautam apenas em sinais, em milagres, em maravilhas, mas que não pregam a transformação e a cura da alma humana. O que Deus fez por você aqui nesse culto? Ele me fez ficar rico. Você não ouve dizer, eu entrei pecador na lama, chafurdando na lama do pecado, e o Senhor limpou o meu coração. Você não vê isso, porque isso não dá ibope. Paulo não estava falando desse evangelho. E muito menos ele prega o falso evangelho de uma vida leviana. Esse sim é mais fácil a gente ver no nosso meio. No meio reformado, conservador, mais tradicional, a gente não vê muito o falso evangelho da prosperidade e o falso evangelho de algo restringido a sinais, mas a gente sim vê um falso evangelho, muito comumente, que leva as pessoas a acharem que podem ter uma vida leviana diante de Deus e que está tudo bem. Absorvendo costumes, usos e práticas do mundo como se elas fossem normais. E não são. Paulo não estava pregando um evangelho leviano. Até porque ele já vinha falando de obedecer pela fé, e ele vai falar disso até o final. Nós não obedecemos porque achamos bacana, nós obedecemos porque Deus ordenou assim. Isso vai gerar alegria espiritual em nosso coração, mesmo dobrando a nossa vontade. O dia que a gente tirar dos nossos lábios a famosa frase, mas isso não tem mal nenhum, isso não tem nada a ver, a gente vai ter uma vida com Deus diferente. Esse falso evangelho de uma vida leviana, de descompromisso com Deus, que convida pessoas a entrarem para as igrejas para se sentirem bem, não vai ter ninguém falando do seu pecado. Ah, isso é bacana, você entra, todo mundo diz que você é o tal, você vai embora, feliz da vida, saltitando até cair no buraco do inferno. Um evangelho que não chama ao arrependimento, um evangelho que não chama a uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Paulo não estava falando desse evangelho. De que evangelho Paulo falava? Do evangelho de Deus que tem um poder irresistível. Era esse evangelho do qual ele falava. O poder que pertence a Deus, é o poder que, sendo de Deus, é o poder caracterizado por aquelas qualidades que são exclusivamente divinas. Que opera verdadeiramente para a salvação e para a santidade. É desse evangelho que ele vai falar. Não há poder maior que o poder de Deus, e esse evangelho está eivado do poder de Deus. Ele vai falar do evangelho que é o único poder capaz de salvar o pecador, dar prosperidade, dar coisas, aliviar, sabe, o trauma do dia a dia. Isso aí, graças a Deus, Deus nos deu capacidade da medicina, da terapia. Paulo não está falando disso. Ele está falando de algo para transformar o coração.
Ele está dizendo: eu vou conversar com vocês sobre isso. Muitos podem buscar o poder do evangelho do Senhor por várias razões. Teve um sujeito lá em Atos dos Apóstolos que queria o poder do evangelho, né? Queria até comprar. Não dá, não dá. E finalmente o evangelho é o poder de Deus para salvar. E aqui muita gente fica chateada com isso. Tem gente que fica aborrecida até com Deus quando ouvem o que eu vou falar agora. O evangelho é o poder de Deus para salvar exclusivamente e apenas os que creem. O próprio evangelho limita o processo da salvação. E é engraçado que se você não for um calvinista, se você for arminiano, você vai ter que concordar comigo. O evangelho só salva o que crê. A nossa discussão não está nesse ponto. A discussão está depois, em o que é crer e como é que se crê. Toda a cristandade vai ter que aceitar a afirmação da Bíblia de que só é salvo aquele que crê. E até aí ninguém briga. Até aí não tem discussão teológica. O próprio Evangelho faz essa imposição de que nem todos serão salvos, mas apenas os que crerem serão salvos. O Evangelho tem poder para salvar todos os seres humanos, mas somente os que creem, ou os que têm fé, se é para a gente usar uma terminologia mais comum, serão salvos pelo poder do Evangelho. E aí sim, aí eu volto a ser calvinista agora. A fé é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. E sendo dele, ou seja, você só dá aquilo que é seu. Se é um dom de Deus, é porque é dele, e ele dá para quem ele quer. Ele não distribuiu esse dom a todos, ele resolveu dar esse dom a algumas pessoas, inclusive para que elas não dissessem que a salvação era mérito delas. Pela fé, qualquer gentio pode ser salvo. Sem a fé, nem um judeu seria salvo. Abacuque surgiu em cena durante a história do reinado de um rei ímpio chamado Jeoiaquim, que reinou de 608 a 597 a.C. E Abacuque ficava muito aborrecido. Depois você lê, é uma epístola tão pequenininha, desculpe, é um livro de profeta pequeno e é tão pequenininho que você lê bem rápido. Mas ele ficava muito aborrecido porque os ímpios estavam escapando com a sua impiedade. E o curioso é que ele estava chateado com os ímpios dentro do povo de Deus, não era nem os ímpios de fora, era dentro do povo de Deus. Isso eu estou contando para vocês verem que Paulo não escolheu a referência de Abacuque à toa. Não. Paulo, se tem algo que ele não fazia, era fazer essas relações à toa. Ele pensava bem. Yahvé aparentemente tolerava os males dentro de Judá, como exploração dos necessitados, a emulação, a contenda, a violência. Parece que a gente está no Rio de Janeiro, né? E a impressão que Abacuque tinha é que Javé, estava tolerando tudo isso. E ele então começa a fazer umas perguntas a Deus. E ele pergunta: Senhor, por que é que o Senhor permite que os ímpios de Judá oprimam os justos? E a resposta de Javé foi a seguinte: fica tranquilo, eu já mandei os caldeus virem aqui para castigar Judá. Abacuque estava em Judá e ele pulou, né? Opa, peraí. Mas, Senhor, os malfeitores de Judá são menos impiedosos do que os pagãos caldeus. Deu para vocês entenderem? O ruim daqui é menos ruim do que o ruim de lá. Foi isso que ele falou. Sabe qual foi a resposta de Deus? Aí ele resolveu ir para sua torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Todo mundo tem que ser
condenado, todo mundo tem que ser castigado, porque todo mundo pecou, seja caldeu, seja judeu. Todo mundo pecou. Todos os pecadores serão castigados, mas os justos viverão por fé. Foi daqui, desse contexto, que Paulo tirou o versículo 16 e o versículo 17. Paulo escolhe Abacuque. A fé não pode se restringir ao que os nossos olhos veem, mas ao que Deus nos dá na sua transcendência e poder, como diz Isaías, lá em 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Amém? Lutero ficou impactado quando ele conseguiu ler Romanos como um crente deveria ler Romanos. Seu comentário aos Romanos, ele chega a dizer: nas doutrinas humanas revela-se e ensina-se a justiça dos homens. Isto é, quem e de que maneira alguém é e se torna justo diante de si próprio e das pessoas. Mas unicamente no Evangelho revela-se a justiça de Deus. Isto é, quem e de que maneira alguém é e se torna justo diante de Deus. A saber, pela fé somente, através da qual chega-se a crer na palavra de Deus. E por aí ele vai, ele cita Marcos 16, ele cita Santo Agostinho, ele vai citando, impactado por ter descoberto que a justiça de Deus vem pela fé e pela fé somente. E finalmente, meus irmãos, um pensamento para a gente. Aos que se envergonham do Evangelho, porque se Paulo diz eu não me envergonho, é porque tem gente que se envergonha, né? Existem aqueles que se envergonham do Evangelho. Existem aqueles que são a vergonha do Evangelho. E existem aqueles que não se envergonham do Evangelho. A pergunta que a gente precisa se fazer hoje, antes de ir embora para casa, é: em que grupo desses três nós estamos? E de que Evangelho nós estamos falando? Vamos inclinar nossa fronte? Senhor Deus, que no começo dessa série o Senhor toque nas entranhas da nossa vida, e que nós sejamos cheios do despertar do Senhor para nós. Não falo apenas como igreja, mas eu falo todos nós como filhos do Senhor, como aqueles que querem viver pela obediência, a obediência pela fé, que não nos envergonhemos do teu evangelho. Se aqui, Senhor, nesta noite entrou alguém que ainda se envergonha do teu evangelho, ou alguém que tenha envergonhado o teu santo evangelho, que esta seja uma noite de conserto, conserto de coração, de alma, conserto de vida, de cognição, conserto, ó Deus, de vida, de comportamento, mas acima de tudo, de transformação lá dentro, que não nos envergonhemos do Senhor, porque senão estaremos envergonhados do teu poder, da ação do Senhor neste mundo caído. Renova a nossa mente e o nosso coração em ti. Salva o perdido, anima o desanimado, levanta o semblante do que está descaído pelo caminho e ergue, ó Deus, a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Oramos no nome santo de Cristo. Amém.